Imagina só encontrar um diário que estava perdido há anos. Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas páginas de um relato assim, um livro de memórias de Tina Keller Jenny. Ela foi uma das pioneiras da psicologia e o que ela escreveu nos dá uma visão, olha, raríssima de como era a psicologia analítica lá no comecinho de tudo. Olha que forte essa frase que ela escreveu para os filhos. É com essa honestidade toda que a Tina Keller Jenny já dá o tom da nossa conversa. Ela está basicamente convidando a gente para uma jornada que, sim, foi difícil, mas que no final valeu muito a pena. Então vamos lá, vamos embarcar nessa história. E para a gente entender bem essa jornada, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos ver quem foi ela, essa pioneira da psique. Depois, a gente entra no sonho dos opostos que marcou a vida dela. Aí vamos falar sobre como a imaginação serviu como guia, a crise e o renascimento que ela viveu, e por fim, como ela conseguiu integrar um eu dividido. Bom, vamos começar então. Quem foi Tina Keller Jenny? Ela foi uma figura super importante, mas que, olha, muita gente não conhece. E para se ter uma ideia do nível dela, ela fez análise com ninguém menos que Carl Jung e a colaboradora mais próxima dele, a Toni Wolff. Ou seja, ela estava bem no centro do furacão da psicologia profunda. Mas por que esse diário dela é tão precioso? É porque ele é, na prática, um estudo de caso contado em primeira pessoa. É como ter um mapa do tesouro. É uma das poucas oportunidades que a gente tem de ver, de dentro, como as primeiras ideias de Jung eram aplicadas e, mais importante, como era sentir isso na pele. E o mais legal, ela começou como paciente e depois se tornou uma analista também. Então, para entender a jornada da Tina, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para a infância dela. Ela cresceu num ambiente vitoriano super rígido, super controlado, sabe? E foi ali, nesse cenário, que o principal conflito da vida dela começou a se desenhar. E olha só que interessante essa divisão. De um lado, a casa dela era o mundo da luz. Tudo funcionava como relógio, tudo impecavelmente limpo e arrumado, só se contava história feliz. Do outro lado, o mundo lá fora, que era pintado como o lado de fora perigoso. Era o reino do escuro, do desconhecido, um lugar do qual ela tinha que ser protegida a todo custo. Só que essa tensão toda, essa briga entre luz e escuridão, uma hora ia ter que sair, né? Não dava para segurar para sempre. E foi o que aconteceu. Aos 16 anos, tudo isso veio à tona, numa visão poderosíssima, um grande sonho, como ela mesma chamou. E esse sonho, basicamente, virou a bússola que guiou toda a busca dela, tanto espiritual quanto psicológica. E que sonho foi esse? Bom, ela se viu na Santa Ceia. Só que em vez de ficar do lado dos mocinhos, ela vai direto em Judas, o traidor, coloca a mão no ombro dele e o leva até Cristo. É uma imagem muito forte, né? Esse sonho deixou uma pergunta martelando na cabeça dela pelo resto da vida. Como é que a gente une os opostos? Como a gente integra o nosso lado sombrio? Foi justamente essa pergunta que a levou a procurar análise com os grandes nomes da psicologia da época. E foi lá, nesse processo, que ela aprendeu uma técnica fundamental para conseguir conversar diretamente com seu mundo interior. O nome dessa técnica é imaginação ativa. E olha, não é só ficar sonhando acordado, não. É bem diferente. É um diálogo, uma conversa focada com as figuras que surgem do nosso inconsciente. Pensa assim, é como se a gente desse um microfone para as nossas tensões e imagens internas poderem falar. E para Tina, isso não era nada abstrato. Pelo contrário. As tensões que ela sentia por dentro se transformaram numa espécie de peça de teatro, super vívida, sabe? Um desfile de personagens misteriosos que pareciam ter saído de um outro mundo, um mundo mitológico. A cena começava assim. Aparecia uma porta enorme e essa porta estava só um pouquinho aberta. Do lado, tinha um guardião segurando uma lâmpada. Dava a impressão de ser a passagem entre dois mundos, né? E aí, dessa porta, começou a sair gente. Primeiro, um homem de aparência sombria, tocando um violino, uma figura bem misteriosa, trazendo uma música que parecia vir do desconhecido. Logo depois, vinha uma mulher nua, de quatro, e em seguida outra, toda de branco, com um véu, movendo os braços como se fossem asas. Isso mostra bem como o inconsciente é, né? Cheio de contrastes. De um lado, uma figura super primitiva, animal, do outro, uma super etérea, espiritual. E aqui vem o ponto mais importante. Em vez de sair correndo de medo dessas visões, o que seria a reação mais natural, a Tina, com a ajuda da Toni Wolff, aprendeu a conversar com essas figuras. E ela diz que isso foi um alívio gigantesco. Aquela pressão insuportável que ela sentia se transformou em imagens, em personagens com quem ela podia interagir e trabalhar. Agora a gente chega no clímax da jornada interior dela.
Anos mais tarde, uma crise pessoal muito forte a levou para o limite. E essa crise a forçou a encarar a escuridão de um jeito muito mais profundo do que a imaginação ativa tinha mostrado até então. O que disparou tudo isso foi o fim repentino de uma amizade muito profunda com uma mulher chamada Mary. Essa perda a deixou num estado de choque, de vazio total. Ela descreveu a sensação como se a vida estivesse literalmente indo embora dela. A mente dela entrou num loop. Ela ficava se perguntando sem parar. Como isso aconteceu? O que foi que eu fiz? De quem foi a culpa? Ela mesma descreveu isso como um mecanismo, uma maquininha na cabeça que ficava repetindo as mesmas perguntas, sem parar, trazendo a mesma dor de volta de novo e de novo. E aí veio a virada. Na imaginação, ela viu um buraco na terra. Um buraco que podia ser um túmulo, o fim, mas que também podia ser um útero, um recomeço. E ela estava tão desesperada, tão exausta de lutar contra aquilo, que ela simplesmente se deixou cair. Ela se entregou. Não tinha outro jeito. E foi nesse momento, no ato de se render, que tudo mudou. Aquela maquininha na cabeça dela parou, a culpa sumiu. E no lugar disso tudo, veio uma paz enorme. Ela se sentiu acolhida pela inteireza do que ela chamou de Mãe Terra. A cura, para ela, não veio de lutar, mas de se entregar. Depois de tudo isso, a Tina que saiu dessa crise era outra pessoa. Estava transformada. A jornada até o fundo do poço não a quebrou. Pelo contrário, a reconstruiu. Ela se tornou inteira de um jeito novo. A forma como ela via a religião e a espiritualidade mudou completamente. Antes, era tudo baseado num pai julgador, cheio de regras. Agora, a visão dela incluía a mãe, o princípio feminino, da terra, do acolhimento, que abraça tudo. E com isso, ela finalmente entendeu aquele grande sonho da adolescência, o sonho com Judas. Ela percebeu que a vida não era sobre escolher a luz e rejeitar a escuridão. O objetivo era encontrar um centro, um propósito maior que conseguisse abraçar os dois lados, o sim e o não. Era exatamente a união dos opostos que ela tinha visto lá no começo. E no fim, a história de Tina Keller-Jenny deixa a gente com uma pergunta bem provocadora. E se as nossas tensões internas, a nossa ansiedade, os nossos conflitos, e se tudo isso não for uma doença que a gente precisa curar? E se for, na verdade, uma forma do nosso mundo interior se expressar? Uma linguagem do inconsciente pedindo para ser ouvida, imaginada e, no fim das contas, integrada?